e abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 43. Isaías 43. E eu vou usar esse texto que vou citar para vocês, e uma passagem no Novo Testamento, a parábola do filho pródigo, que é de conhecimento amplo da maioria dos cristãos, para acentuar uma verdade fundamental para a vida de todas as pessoas, e que a luz da palavra de Deus ela é ampla, amplamente divulgada, afirmada, comprovada na vida de tanta gente que temos como exemplo na Bíblia e tanta gente no tempo presente. Nós vamos ver sobre o ato da restauração, o processo da restauração, da renovação, da reconstrução, do refazer, do recuperar aquilo que foi perdido, destruído, prejudicado. Meu propósito é mostrar a vocês o quanto a doutrina bíblica da restauração é válida e necessária, e quanto ela é importante. Olhando para a parábola do filho pródigo, nós vamos ver esse processo sendo implantado. Olhando para Isaías 43, nós vamos ver as bases para que isso aconteça na vida de uma pessoa. A restauração. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Isaías 43, versículos 16 a 19. Vamos ler primeiro os 4 versículos e depois vamos extrair desses 4 versículos o teor deles, a essência deles. Diz o seguinte, Isaías 43, 16. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. 18. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos colocamos em entrega absoluta ao poder do Espírito Santo, o único que pode revelar a palavra e quebrar as correntes da nossa mente e do nosso coração que impedem o entendimento. Nos colocamos debaixo desse poder sobrenatural, dessa força não humana, dessa capacidade que excede todos os recursos naturais, que é a ação do Espírito Santo. E como teu servo e pregador, eu me posiciono aqui dizendo que todo esse espaço está reservado para a ação do Espírito do Senhor. Construímos esse templo para que as pessoas cheguem aqui e o Senhor, através das nossas vidas, fale com elas, transmita para elas o que elas precisam ouvir. E temos também o privilégio, Pai, de chegarmos nos lugares mais distantes através do recurso virtual, do recurso eletrônico, da rede mundial, da internet. E aonde estamos chegando agora e tem alguém participando, ouvindo, colocando o coração e a mente para receber a Tua palavra, que ali o Espírito Santo também atue nessa pessoa que não pode se locomover para vir ao templo, Senhor. Estende a sua mão e abençoa essa vida também. Nos sujeitamos aqui ao Senhor e nós pedimos, revela-nos a Tua palavra. É disso que nós precisamos. Em nome de Jesus, para a Tua glória e louvor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Por favor, tome o seu lugar ao lado dessa pessoa bonita que está perto de você. Dê uma olhada para o lado, você vai ver como ela é bonita. E se você não achar, você que tem os olhos maus, que ela é bonita de verdade.
As pessoas que vocês veem são bonitas, por isso que eu sou lindão, todo mundo está me vendo. Deus não faz coisa errada. Então Deus fez as pessoas bonitas. O problema é quando elas vão ficando amargas, quando elas vão ficando feias, quando o coração vai manchando. Esse é o problema. Mas todo mundo é bonito. Verdade, creia. Até você. Todo mundo é bonito. Deus fez-nos muito bonitos. Aleluia, graças a Deus. Versículo 16, quando existe essa expressão na Bíblia, eu fico atento. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nós temos alguns textos sagrados, que é o próprio diabo que está falando, e na inspiração foi permitido que a voz do maligno, ou a expressão dele, fosse colocada na redação das Escrituras Sagradas, durante a inspiração. Nós temos às vezes homens falando, e da mesma forma foi permitido colocar. Mas tem alguns momentos que o homem incorpora a voz de Deus, e aí a Bíblia vem com essa expressão, assim diz o Senhor. Quando o Senhor fala, Isaías sai de cena, Jeremias sai de cena, Pedro sai de cena, o escritor sai de cena, a tinta, a caneta, sai tudo de cena. O Senhor está falando. É o Senhor. Ele está usando um meio que nós podemos entender, a escrita. Ele está usando um meio que nós somos capazes de compreender, que é alguém se fazendo voz de Deus para a pessoa. Mas quando diz, o Senhor disse, o Senhor falou. Ah, irmão, é importante colocar o coração naquilo. Porque saiu qualquer força de influência maligna, saiu qualquer força de influência humana, saiu ideologias de cena, tudo saiu. É o Senhor que disse. O que ele diz? O versículo 18: não fiquem lembrando das coisas passadas. Não fiquem pensando, não fiquem meditando, não fiquem ocupados com as coisas passadas. O que é o passado? O que o coral cantou aqui já é passado. Concordam comigo? Deixe de ficar abobalhado que nem eu fiquei ali naquela hora, com a beleza, com a arte. Joguem isso fora porque é passado. Não fiquem lembrando do passado. O que aconteceu hoje de manhã já é passado. O que aconteceu ontem já é passado. Percebam, o Senhor diz: não fiquem lembrando das coisas passadas. Tem gente que diz, mas eu não consigo, eu fico... É desobediência. Mas não é uma desobediência que prejudica a Deus. Fala para o seu irmão, prejudica você mesmo. Prejudica a pessoa que se condiciona a pensar: e eu não tenho como esquecer o que aconteceu no passado. Eu vou entrar nisso, eu vou dizer que na verdade nós temos memória, não é ter perda de memória, não é deixar de saber, deixar de ter o conhecimento. Esse aqui, lembrar das coisas passadas, tem uma conotação de lembrar com o pesar, com a dor, com o sentimento, colocando o coração nas coisas passadas. Não é ter a perda da lembrança, mas é o não meditar naquilo que passou, não ficar preso naquilo que passou. Eu sei que nesse momento da mensagem nós temos alguns argumentos bíblicos muito fortes para pensarmos no passado, porque em alguns momentos nós somos até chamados a pensar no passado. O colega de Isaías, Jeremias, o outro profeta, ele manda lembrar do passado. Jeremias é um profeta que fala para pensar no passado. Isaías é um profeta que fala para esquecer do passado. E Isaías diz para lembrar, para esquecer do passado, como voz de Deus. Assim diz o Senhor: não fiquem lembrando das coisas passadas.
E Jeremias também, como voz de Deus, ele fala assim, diz o Senhor. Olha o que está escrito no capítulo 6, versículo 16. Começa esse texto com essa mesma expressão de Isaías. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O que ele diz? Perguntem pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andem por ele. E vocês acharão descanso para a sua alma. Estamos aqui numa equação agora. Isaías está aqui sendo voz de Deus, dizendo, assim diz o Senhor, esqueçam o que é passado. E nós temos aqui agora Jeremias como voz de Deus, abrindo a sua boca e dizendo, assim diz o Senhor, lembrem das veredas antigas, lembrem das coisas do passado. O próprio Jeremias, ele traz a solução dessa equação. Dentre outras coisas que nós podemos buscar na Bíblia que trazem respostas. Mas Jeremias, agora no seu livro de Lamentações, ele vai lamentar, vai falar, porque ele está lamentando sobre o que acontece com o povo de Deus. Um povo que sofre porque se esqueceu de Deus e se lembra apenas do passado. E no tempo presente se esqueceu de Deus. E no capítulo 3 de Lamentações, versículo 21, Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então perceba, que agora Jeremias está colocando o pingo nos is, e ele está dizendo, eu quero trazer para mim sim a lembrança da vereda antiga, das coisas passadas, mas eu quero fazer um filtro na minha vida. E ele diz, eu quero filtrar na minha vida o passado, e deixar-se peneirar, e sair para meu consumo dessa peneira, apenas as coisas do passado que me trazem esperança. Esperança é uma virtude da vida cristã. A fé e a esperança e o amor, que permaneçam os três. Então, os trigêmeos da virtude cristã, fé, esperança e amor. Quem tem esperança traz consigo fé e amor. Quando existe esperança, a possibilidade de fé, a possibilidade de amar. Por isso que Jeremias diz, olha, vamos lembrar do passado, mas vamos selecionar e vamos trazer à memória aquilo que dá esperança. É pensar nas coisas que nos trazem lições. O passado só serve para isso, para trazer lições para a nossa vida. E lição é um processo construtivo de aprendizado. Ou melhor, o aprendizado que a lição traz é um processo construtivo. Quando nós sabemos olhar o passado e vermos no passado, e no passado nós vamos encontrar situações boas e vamos encontrar situações más. No passado nós vamos encontrar coisas que nos alegram e vamos nos encontrar coisas que não nos alegram, nos entristecem. E ele não faz essa seleção, lembrar apenas do que é alegre, lembrar apenas do que é bom, porque em Isaías, quando Isaías diz assim diz o Senhor, não fique lembrando das coisas passadas, é porque aquele povo estava embriagado em coisas boas do passado. Não está falando de cativeiro, de escravidão, de dor, de pecado, de Egito. Pelo contrário, Isaías está falando, não se lembrem do mar vermelho que foi aberto. Não fiquem só pensando nas coisas boas do passado e vivendo no passado por causa das coisas boas. Ele está dizendo, olha o texto, versículo 16, Isaías 43. Assim diz o Senhor que preparou um caminho no mar. Olha lá como ele está fazendo alusão a uma coisa boa. Deus abriu um mar, uma vereda no meio das águas fortes. O 17, fez sair os carros de guerra do faraó e os cavalos,
para entrarem ali no mar. Toda a força do exército inimigo entrou no mar. E agora eles jazem e nunca mais se levantaram. É coisa boa, e o povo ficava preso nessas coisas boas. Você já viu como que é velho? Só fica falando do passado. Hoje em dia ninguém faz nada certo. No meu tempo. Você quer descobrir que alguém chegou na velhice? Quando começar a falar antigamente, aí pode identificar. Coroa, ficou coroa. No meu tempo, as coisas eram boas. No meu tempo, as coisas eram melhores. E é o que aconteceu com o povo. Eles estavam vivendo com um comportamento pecaminoso, eles estavam vivendo no presente com incredulidade, com idolatria, eles estavam contratando exércitos inimigos, os sírios, os assírios, para lutar as guerras deles. Eles estavam vivendo errado, mas todo folgosos no passado. Todo folgosos, porque um dia tiveram o primeiro amor. O teu primeiro amor é para aqui e agora, é para hoje, é para o presente, não é coisa do passado, é hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A graça dele é maravilhosa agora, e não apenas quando nos salvou no passado, é para hoje. Eles só ficavam vendo as coisas do passado e se lembrando e se alegrando e se regozijando no passado. É nesse contexto que vem: não fiquem lembrando das coisas passadas, não pensem, versículo 18, nas coisas antigas. O passado só serve para nos dar lições. Só para isso. Aprendizado que visa o presente e o futuro. Não deve ser combustível da alegria, pode ser combustível da motivação para o hoje. Porque a alegria é hoje. Este é o dia que Deus preparou para a nossa alegria, diz na Bíblia. Este é o dia, não foi ontem, é hoje. Hoje é o dia que Deus preparou para a nossa felicidade, não ontem. Eu era feliz quando tinha aquilo, Hoje é o dia para você ser feliz. Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Viva a felicidade de Deus no dia de hoje. O passado só dá lição. Só traz lição para a gente. As pessoas que ficam presas no passado, elas não conseguem reconstruir. As pessoas que ficam com as amarguras do passado, não conseguem recomeçar. As pessoas que carregam as marcas do passado dentro da sua mala de viagem na vida, não conseguem colocar os olhos e o prazer no presente e não conseguem construir para o futuro. Elas ficam lá amarradas naquilo que aconteceu no passado. Como eu disse, a alegria do passado pode ser pode causar uma embriaguez na pessoa, e ela fica só deslumbrada com o que aconteceu e esquece que tem coisas para acontecer agora. Irmão, irmã, tem coisas para acontecer hoje na sua vida, coisas boas, porque Deus, quando diz para eles: tirem os olhos do passado, não fiquem lembrando do passado, no versículo 18 ele fala isso, não fiquem pensando lá. No versículo 19 ele diz: eis que faço uma coisa nova. Algo para hoje, tem algo para hoje na sua vida, tem algo novo para a sua vida. Talvez no passado tinha lá no passado algo novo e você não soube como agir com algo novo, e prejudicou algo novo, e envelheceu algo novo, ou estragou algo novo, ou permitiu que o algo novo se deteriorasse. Aí vem a lembrança do passado, no que te dá a esperança de aprender com o seu erro, de aprender com o que foi feito ou com o que deixou de ser feito, da maneira como agiu e que não deveria agir, ou da maneira que não agiu e deveria agir. Aí está o passado, aprender, porque
porque hoje Deus está colocando na sua mão algo novo, e você vai precisar lidar com esse algo novo que Ele coloca na sua vida. Não podemos ficar amarrados ao passado, com a luz do passado, com o brilho do passado. O sol de ontem, num dia de chuva, no dia seguinte, ele é esquecido. É necessário olhar o dia que está vivendo. Vivemos numa cidade de clima muito diferente. Se você ontem usou uma camiseta regata e estava com aquela camiseta e achando, me senti tão bem, não adianta pôr a camiseta regata no dia seguinte, que amanhece com nuvens pesadas, com frio. Não adianta, porque ontem foi assim. Hoje, a mensagem para você é hoje, é agora. Agora está a construção do que vai ser o futuro, o amanhã. Então é hoje que você tem que colocar o seu coração, perceber as oportunidades de hoje. Israel estava embriagado com as coisas do passado e esquecia que tinha um hoje. Mas uma outra forma de se contaminar com o passado é através das coisas ruins que aconteceram. E pessoas ficam amarguradas por causa de coisas ruins que aconteceram no passado. E elas vivem no passado, nos fracassos que tiveram, nos erros que cometeram. Como é que nós vamos viver no passado? Eu era um pastor de 21 anos, pastoreando uma igreja no interior. A primeira Santa Ceia que eu servi na igreja foi churrasco. Eu vou ficar pensando na minha Santa Ceia, que como churrasco. Lá é um lugar muito quente, eu mandei cortar o pão antes da ceia. Como a gente faz aqui, era numa bandeja, não era essa ceia moderna de hoje. Era aquela bandeja com pãozinho cortado. E cobrir a cestinha. Culto rola, os irmãos cantam, aquelas irmãs desafinadas cantam, pedem a oportunidade, e eu dou, e elas cantam. E chega na hora da ceia, tira o guardanapo de cima da cestinha, está cheio de formiga. Sabe aquelas formiguinhas que vai no doce assim, que fica na comida e cheia? Eu olhei assim, o pão estava preto, cheio de formiga. Aí eu falei para a igreja: irmãos, vamos ter a ceia mais espiritual que já tivemos na vida. Fechem os olhos e não abram para nada. E os irmãos levam, os diáconos levam a bandeja de Santa Ceia, cada um pega. Não adiantou muito, porque eu só vi os irmãos. Eu vou ficar preso no meu fracasso litúrgico do passado. Eu vou ficar pensando quanto eu sou um fracassado, porque eu fiz uma ceia que era churrasco. Ah, quantas coisas que eu fiz no passado, que até me envergonho de ter feito. Mas o passado passou. A grande notícia é que Deus preparou um dia novo para mim hoje. E isso é para você também. Aleluia. Essa é a grande notícia. A cada dia Deus preparou uma coisa nova que Ele vai fazer, diz o texto. Eis que faço uma coisa nova. Deus não fala para usar o bolor do passado. Deus não fala, você tem que se virar agora com o passado. Ele trouxe essa lição para Israel quando eles saíram do Egito. Todos os dias pela manhã tinha maná, tinha comida nova. Todos os dias, e a ordem era: não coma de ontem, esqueça o passado. Mas os caras eram engraçadinhos, que nem a gente. Ficava querendo pegar do passado, trazer do passado. Punham lá, guardavam no freezer deles. Não sei como que eles guardavam, mas no freezer deles. Pegavam o pão, maná de ontem, punha lá pensando: estou garantido para amanhã. Não estava. No dia seguinte, aquilo lá já não prestava mais. O de ontem foi para ontem. Hoje tem algo novo para você. Pegue o que você precisa para a tua vida hoje, porque é hoje que Deus está dando. Não vá no baú atrás, não vá lá para o baú buscar. Traga só a lição de lá, que não causa amargor, que não causa dor ou que não embriaga.
Ficar preso no passado pelas coisas boas é ruim porque embriaga. Ficar preso por causa das coisas ruins é ruim porque amarga, porque impossibilita, porque nos torna fracos, nos acusa. Satanás usa passado. Satanás não usa presente e futuro, porque ele não tem nas mãos dele nem presente nem futuro. O nosso presente está nas mãos de Deus, e o nosso futuro também está no Senhor. Mas o diabo trabalha com a matéria-prima do passado, é a única coisa que ele tem, lá do passado, para jogar culpa na nossa mente, acusação no nosso coração, amargura no nosso rosto, nos incapacitar, nos manietar. Mas o que eu quero lhe dizer é que está cortado o passado. Paulo escreve e diz: eu assumo para a minha vida, assuma para a tua vida, as coisas velhas já passaram, e nós que estamos em Cristo, tudo se fez novo. Passou, passado, passou. Aleluia. Abandone a memória amarga do passado. Essa memória amarga vai paralisar, vai te impedir de caminhar no presente visando o futuro. Vença isso. Vamos fazer a aplicação dessa mensagem de uma forma prática numa parábola. Lucas capítulo 15. As parábolas eram ditas por o Senhor para ensinar uma verdade, através de uma ilustração. Então a parábola era uma história criada, inventada. Mas o que ela traz é algo do dia a dia da nossa vida. Evidentemente, caberia uma nova mensagem para fazer uma leitura de todo o texto de Lucas 15, a partir do versículo 11. Mas eu quero pegar somente o que nós falamos aqui. Do passado, tire lições. Não tenha memórias amargas do passado. As memórias amargas do passado vão paralisar o presente e impedir o futuro. Essas três verdades eu quero aplicar aqui nesse contexto, olhando os personagens dessa parábola do filho pródigo. Os irmãos sabem que essa parábola, pelo menos a maioria sabe, essa parábola foi construída usando como personagens os membros de uma família. Uma família estabilizada, uma família que tinha casa, que tinha trabalho, que tinha harmonia. Aqui o foco, a luz está colocada sobre o pai e dois filhos. E um dos filhos se rebela contra o status quo adquirido por aquela família, a maneira como a família vivia. Um dos filhos se revolta, ele quer aventura. E ele pega o dinheiro que seria dele no futuro, mas ele já usa agora, e ele sai de casa. E ele vai viver a vida dele. Até o momento que ele perde tudo, que ele cai na real, ele percebe a besteira que fez, e ele volta para a casa do pai. O que nós temos aqui? Um pai pragmático, amoroso e pragmático. Pessoas pragmáticas, pessoas que isso é certo, aquilo é errado, pessoas objetivas, pessoas claras. Isso não impede de ser amoroso. É um pai pragmático e amoroso. É um pai que não fica desesperado quando o filho sai de casa. É um pai que encara a situação, evidentemente tem a dor, como um pai tem, por causa do desprezo, do pouco caso, e da vida destruída que o filho iria colher, e o pai, na sua experiência, já sabia disso. Mas ele não fica desesperado. Mas é um pai também que, quando o filho volta, ele está de coração limpo, aberto, não tem mágoas, não tem rancor. É um pai que não está com sentimento de vingança, não está nervoso, exaurido nas suas emoções. Ele está tranquilo, o filho volta, ele está tão bem que ele dá uma recepção maravilhosa para o filho. Ele recebe o filho de uma maneira maravilhosa, restitui ao filho a posição dele. O filho nem estava esperando isso. Vocês sabem dessa passagem bíblica que esse pai, ele tipifica alguém que vive o presente e pensa no futuro.
É alguém que não fica vivendo do passado. Se esse pai vivesse do passado, ele iria ficar o tempo todo amargurado com o filho. Quando o filho perdeu a parte da herança para ir embora, ele ia ficar jogando um monte de coisas na cara do filho. Eu te dei tudo, eu fiz tudo. E passado, eu fiz, eu dei, eu cuidei, eu entreguei. Você está sendo injusto, então, o passado. E o filho iria embora e ele ia ficar o tempo todo remoendo na mente a desgraça que aconteceu na família, a dificuldade que aconteceu na família. Pelo contexto da parábola, a gente percebe que a fazenda não entrou em falência, que o pai não ficou pobre, que não houve depressão coletiva na casa, que o pai não ficou raivoso, não ficou magoado, porque era um homem pragmático, que olhava o presente, construía o futuro, sofria a dor que tinha que sofrer no presente. É lógico, no dia que o filho foi embora, ele não ficou lá sorrindo, ele deve ter chorado, especulando na ideia da parábola, ele deve ter padecido, ele deve ter se lamentado, ele não passou uma boa noite. Mas no outro dia, as coisas velhas ficaram para trás, tem que ordenar a vaca, tem que cuidar das ovelhas, tem que tratar das ordens dos empregados. E o pai continuou a vida, continuou sem ficar amarrado no passado. O pai é esse tipo de pessoa, que esquece o passado e projeta o futuro, trabalhando no presente. Nós temos o próprio filho pródigo, um filho que não lembrou do passado, trazendo à memória as coisas que dá esperança. Um filho que não lembrou do passado com lições, e por isso fez coisas erradas, e por isso se afastou da casa do pai, se perdeu. Mas um filho que teve a capacidade de restauração, teve a capacidade, esse filho pródigo, de trazer lições do passado, de pensar: na casa do meu pai eu tinha tudo que eu podia, que eu precisava, e eu agora estou vivendo nesse presente de uma forma destruída. E projetou o futuro, porque não viveu com o amargor do passado. Ele podia ficar o resto da vida longe da casa do pai, pensando: o pai nunca vai me receber, eu não sou mais digno, eu não posso entrar mais na casa do pai. Ele podia trazer do passado as amarguras que iriam manietá-lo, iriam prender os seus pés e amarrar a sua boca para não poder falar nada e não poder projetar nada na sua mente. Mas ele não estava preso com as amarguras do passado, mesmo os seus erros do passado não tinham poder de acorrentá-lo. Então ele faz um plano no presente, e ele faz uma ação para o futuro, e ele diz: eu irei para a casa futuro, eu irei para a casa do meu pai, eu pedirei ao meu pai, eu me colocarei diante do meu pai, eu vou pedir que ele me trate até como um empregado e não como um filho, mas eu vou voltar para a casa do pai. Ele entendeu a realidade. O pai tem amor, o pai não é um preso no passado, o pai não é um amargurado no passado. E ele diz: eu vou voltar para a casa do pai. E ele volta, e é construído um futuro para ele. Terceiro personagem representa aquele que está amargurado, porque viveu no passado e vive no passado. Aquele que nada vai melhorar, que nada, o que aconteceu tem que ser do jeito que aconteceu e pronto. Não tem possibilidade de restauração, não tem possibilidade de recuperar o que está perdido, não tem não tem possibilidade de refazer. E o filho mais velho, eu estou só contando o enredo da parábola. O filho mais velho, quando sabe que o pai não está preso no passado, que o irmão prodigioso, porque está voltando, também não está preso no passado, ele se mostra alguém preso no passado. Ele diz para o pai, o versículo-chave é o versículo 28, de Lucas 15. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Essa frase: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Onde ele não queria entrar? Ele não queria entrar numa festa. Ele não queria entrar num banquete.
Ele não queria entrar numa comemoração. Ele não queria entrar onde tinha a melhor comida. Ele não queria entrar onde tinha a melhor música. Ele não queria entrar onde estavam as pessoas sorrindo e alegre. Porque ele estava amargurado com o passado. Ele trazia construções no seu interior do passado que nem tinha revelado com palavras, mas estava na sua mente. Ele diz: meu pai, lá no passado você nunca deu banquete para mim, nunca fez. Ele estava amargurado com especulações da mente dele, com imaginações. O pai quebra o argumento e diz: você não precisava, você tinha tudo. Mas quem está preso no passado, ele se sente sempre injustiçado, ele se sente sempre maltratado, incompreendido. As coisas não deram certo, não fizeram o que eu merecia. Fica preso e amarrado lá. E quando vem a trombeta chamando para a festa, ele não entra, ele não participa, ele fica do lado de fora, ele não vai para a festa. Hoje tem festa, ontem teve funeral, mas hoje tem festa, e Deus está chamando você para entrar na festa. Quem não entra na festa? Quem está com as lágrimas do funeral de ontem, quem está com a memória do ontem, do passado, que o pai não deu, que o irmão errou, e agora o irmão não pode restaurar, por causa do passado. Fica preso lá. Tinha gente sorrindo dentro de casa, tinha gente rindo, tinha gente comendo, tinha gente se alegrando, tinha gente festejando. Mas aquele que vive no passado não sabe o que é alegria, não sabe o que é festejar, porque não entra na festa. Concluo essa mensagem com a argumentação do pai, a argumentação daquele que não vive preso no passado. Capítulo 15, versículo 22. Quando o filho volta, quando o filho que não estava preso no passado, porque ele conseguiu quebrar as cordas da acusação, da condenação, e ele identificou o verdadeiro caráter do pai. Eu não mereço, mas eu vou voltar para o meu pai, para a casa do meu pai. Eu pedi outro dia, Thalita, não sei se vocês têm condições para cantar aquele Volta para a Casa do Pai. Você lembra? Você falou: está pronto, tarefa dada, tarefa cumprida, falou, já conheço. Você lembra? Volta para casa, volta para a igreja. Dá licença, estou ensinando o ministro de louvor aqui. Vê se é possível cantar. O filho que não está preso no passado, embora o passado dele era tenebroso, e ele errou tudo no passado, mas não ficou preso no passado. Não é porque você errou no passado que você tem que ficar preso no passado. Aqui está exemplo de alguém que fez tudo errado no passado. Tudo errado. Mas ele consegue dar um pontapé no passado. Ele consegue jogar de lado o passado e dizer: eu vou avançar para o futuro. E sabe o que ele encontra no futuro? Um pai que faz festa para ele. Um pai que o recebe e faz festa para ele. E o pai faz festa no versículo 22, diz assim: o pai, porém, disse aos servos. Olha, esse porém aqui, eu gosto, vocês sabem disso, eu gosto dessas palavras, né, que dão um sentido todo especial no texto, né? Porque o versículo 21, o filho fala: pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí vem depois, o pai, porém, sabe o que quer dizer esse porém? Estou nem aí com o que você fez no passado, o importante é que no presente você está aqui batendo na minha porta para entrar. Não estou ligando para o que você fez no passado. O pai disse: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele,
e sandálias nos pés. Cubram ele, deem proteção para ele. Decorem a vida dele, ornamentem a vida dele. Coloque algo bonito na vida dele. Preparem o caminho dele para andar uma nova vida. Ponham sandálias que sejam resistentes nos seus pés. Porque agora ele vai parar de andar no meio das bolotas dos porcos. Ele vai sair do chiqueiro e agora ele vai andar na fazenda. Coloquem sandálias nos seus pés. Tem um novo caminho na frente dele. O pai tem sempre roupa nova, sempre anel, sempre sandálias. Para aquele que consegue se desvencilhar do passado e consegue dizer: hoje é o dia que Deus preparou para mim. Hoje é o dia. E ouvem a voz de Deus através da boca de Isaías, e hoje desse pequeno profeta, ouvem a voz de Deus dizendo: esqueça o passado. Eis que faço uma coisa nova. E você vai ver a luz raiar nessa coisa nova. Aquele que esquece o passado. Não tem amnésia. Vai lembrar, mas não vai mais amargurar. Não vai mais ofender. Não vai mais paralisar. Esse recebe o que precisa na casa do Pai.